Olá, telespectador. Nós estamos aqui com Paulo Manuel Pego Fernandes, professor titular da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da USP e também vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP. Grande amigo. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde em Pauta. Eu que agradeço, Marco. É um prazer estar aqui com você. Eu já saio fazendo uma pergunta interessante. Transplante de pulmão é uma realidade no Brasil? Essa pergunta... Você vai pensar assim, pô, o cara é meu amigo e já começa numa dessa, fica difícil, né, Paulo? Assim, na verdade, o transplante de pulmão você pode ver de várias formas. É uma realidade porque é feito em alguns centros já há muitos anos. Desde 1989, nós começamos a fazer transplante de pulmão no Brasil. Tá. Por outro lado, é uma realidade restrita, porque é feito em poucos centros, num país continental como é o Brasil, é feito em poucos estados. Hoje, basicamente, quem faz é São Paulo e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro está retomando agora, voltou, está retomando. E outros estados meio pararam, estão bem devagar. Ceará fez, Minas Gerais, idem, Paraná, idem, Bahia. Mas, por exemplo, Bahia, que eu saiba, fez um só e parou de fazer. Então, que tem um programa, que tem um atendimento realmente rotineiro, vamos assim dizer. Nós fazemos no INCOR, principalmente, no INCOR aqui na cidade de São Paulo, e no Rio Grande do Sul, na Santa Casa. Como eu falei, alguns outros hospitais fazem, mas de uma maneira menor. E por quê? Porque nós sabemos das dificuldades e de quanto custa um centro transplantador. A gente sabe que dentro da realidade. Agora, eu pergunto, existe uma diferença entre centros que fazem transplante cardíaco e centros que fazem transplante pulmonar. Por que essa diferença? Por que mais centros fazendo coração e menos centros fazendo pulmão? Na verdade, se a gente for estender isso, a diferença é maior, né? Se a gente for pegar o transplante de rim, é feito em torno de 6 mil transplantes por ano no Brasil. É o segundo maior país em números absolutos, não em números percentuais, mas em números absolutos de transplante renal. Bastante, né? Bastante. Transplante hepático faz 2.000 e poucos. Idem, é o segundo. Transplante cardíaco faz 350. Transplante de pulmão faz 100. Então, se você for olhar, os números já tem uma grande mudança. Nossa, que dá um muito grande. 6 mil, 2 mil, não chega a 400 e está em 100. A mudança é muito grande. Os órgãos torácicos, tanto o coração quanto o pulmão, na verdade, sim, são mais delicados do ponto de vista de tratamento do doador. Eu brinco que o rim tolera mais desaforo. Então, se o doente tem uma... Não deixa de ser uma realidade, né? Isquemia fria, tudo mais. Tudo, é mais tempo. Você pode fazer no dia seguinte. Você pode captar num estado muito longe e fazer na região norte, fazer na região sul. Você tem tempo, você tem... E mais do que isso, o cuidado do doador. Quer dizer, quando o doente... Quem é o doador hoje no Brasil? Vou restringir, né? Pela... Claro, não, sem dúvida. Vou tentar focar no que interessa. Não, e tentar focar no que interessa para a grande maioria, né? E que é a realidade na grande maioria das vezes. Então, quem é hoje o doador no Brasil? O doador é aquele que tem morte encefálica. Então, é o doente que não tem mais atividade cerebral, que não tem mais nenhuma condição de viver, de andar, de falar, de fazer qualquer coisa mínima, inclusive de respirar, sem ajuda de aparelhos. Então, esse doador com morte encefálica, na medida que o cérebro morre, a regulação de várias coisas desaparece. O primeiro órgão de choque, nesse sentido, é o pulmão. Por quê? Primeiro, é o único que tem contato externo. Se você pegar as vísceras, coração, fígado, rim, fica tudo escondidinho lá dentro. Estão isolados, né? O pulmão não. O pulmão você tem uma cânula que leva ar, leva oxigênio, que aspira, que sai secreção, e isso aumenta muito o risco de infecção. Então, esse é o primeiro grande problema, é que o cuidado de doador dos transplantes torácicos, mas especialmente do pulmão, é muito delicado. Você precisa de uma UTI boa, você precisa de fisioterapeuta, você não pode dar soro demais, por exemplo, porque senão o pulmão encharca, e o pulmão dá edema agudo, e aí você perde. A infecção no pulmão, se você for olhar em pacientes internados cronicamente em UTI, não doadores, uma das principais causas de óbito em pacientes crônicos de UTI é a infecção pulmonar. Imagina um doente que tem morte cerebral.
que desregula tudo, que perde a capacidade de imunidade. Isso aí já cria um viés enorme, né? Então, o cuidado do doador acho que é um dos pontos importantes. Tá. Outro ponto é que você precisa de um centro que você reúna pessoas, pneumologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistente social, cirurgiões disponíveis, praticamente 24 horas por dia, logística, que é uma dificuldade, e a outra dificuldade é se conseguir manter isso. No próprio INCOR, se nós olharmos a história do INCOR, nós começamos a fazer transplante pulmonar em 1990, foi o primeiro. Fizemos alguns e paramos de fazer. Ficamos alguns anos sem fazer. Por quê? Porque não estávamos satisfeitos. A gente não estava satisfeito nem com o número e nem com o resultado. Por quê? Porque não havia uma equipe dedicada. Na hora que nós mudamos isso, vários anos depois, é que começou a ter um fluxo e hoje a gente faz em torno de 40 transplantes ano, o que é praticamente 40% dos transplantes pulmonares feitos no Brasil, que para uma instituição sozinha é bastante. Muito. Você está praticamente com metade de todos os transplantes de pulmão do país. País com proporção continental como o Brasil. Agora, para ter mais centros, eu acho que precisaria ter, primeiro, uma motivação dos centros em si, e segundo, um estímulo financeiro melhor do ponto de vista de SUS. Se a gente levar em consideração o SUS para o transplante, eu vou pegar outra faceta. O SUS, assim, que eu conheça, nenhum país no mundo tem um sistema público de saúde que realiza transplantes na magnitude que o Brasil faz. Então, nesse sentido, é um enorme orgulho. Por nenhum sistema único de saúde patrocina isso para nenhum lugar. Países muitíssimo mais ricos do que nós, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais rico do mundo, não tem um sistema público de saúde que faz transplantes. Ou você tem seguro, ou você paga, ou você não faz transplante. Não tem esse acesso. Então, esse acesso é uma coisa rara no mundo. Tá. Por outro lado, a tabela, especialmente para transplante de pulmão, que o SUS paga, não cobre os custos. Então, no INCOR, a Fundação Zerbini... Tem que subvencionar. A Fundação Zerbini subvenciona. Claro, o Estado ajuda, nós recebemos ajuda de muita gente. O governo federal ajuda, alguns doadores ajudam. Mas o fato é que a conta per si não fecha. Exatamente. Tá. Então, assim, se a conta sozinha fechasse, e fosse preferencialmente pelo menos um pouco superavitária, você certamente estimularia mais centros a trabalhar. Agora, na medida em que para cada um que você faz, você paga outro, quer dizer, você não recebe nem metade do que você gasta. Enxugando gelo, né? Aí não é simples fazer isso, em especial num número grande. Né? Tá. Antes da gente entrar depois para a indicação do transplante, eu queria fazer uma pergunta importante. Da tua visão, que tem bastante experiência nessa área, um dos grandes sucessos do INCOR foi o núcleo de transplantes, né? Porque o que eu vejo assim, ali você tem, vamos dizer, um conjunto multidisciplinar de pessoas que vivem transplante. Enfermeira do transplante, toda a central ali, todo mundo, quer dizer, isso ajuda muito, né? Ajudou muito. É assim, na verdade, mais do que ser um transplantador, eu também sou envolvido na causa, né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, da BTO, faço parte ainda do conselho, e faz 10 anos, um pouco mais até, que eu faço parte em algum cargo, quer dizer, já fui todos os cargos... Eles nunca vão deixar você sair. Eles nunca vão te deixar sair. Já ocupei vários cargos, inclusive o de presidente. Bom, então dentro disso, o que eu percebia lá é que é o dilema Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais. Então, se você não tem uma estrutura que você faz a coisa andar redonda, sempre é a primeira vez, sempre é difícil... Não cria rotina. Você tem que achar as pessoas não estão disponíveis, porque como faz tão pouco, as pessoas têm outros compromissos, vivem de outra coisa. Claro. Então, acaba ficando difícil. O núcleo certamente não resolveu todos os problemas, mas ajudou demais. Quando eu me tornei, teve a sucessão, né, no INCOR de professores titulares, quando o Fábio se tornou, ele era titular da cirurgia de tórax, Fábio Jatene. Esteve aqui conosco, bateu um papão sobre o INCOR, foi maravilhoso. E aí ele se tornou professor titular de cirurgia cardiovascular, abriu a vaga de titular de cirurgia de tórax e eu postulei essa vaga e acabei sendo indicado no concurso,
para ser o titular de tórax. Naquela ocasião, nós dois trabalhamos muito juntos em transplante pulmonar e estávamos preocupados também com o transplante cardíaco, lá e fora de lá. E aí o que nós conversamos é, uma coisa que desgasta muito, isso aconteceu comigo, sei lá, centenas de vezes. Você recebe uma ligação, para cada órgão ofertado, a gente acabou de levantar isso agora, de pulmão, por exemplo, de cada 100 órgãos de cada 100 pacientes que foram ofertados no ano passado para transplante de pulmão, nós usamos 3. De cada 100? De cada 100, Paulo do céu. Nós usamos 3. Se somar todo mundo, usa 4%, 5%, é pouquíssimo. Tá. O transplante de coração utiliza mais, mas esse mais é 15%, 20%. Ainda assim é pouco, pouco perto do tanto que tem de oferta. Pouco. Se você pegar do rim, por exemplo, deve chegar a 85%, 90%. É tá. pouco. De fato, é muito pouco. Tá. Mas o que acontece? Se você liga direto para quem faz o transplante, que aconteceu isso comigo durante 15 anos, 20 anos, então eu tenho, sei lá, 40 pacientes esperando o transplante de pulmão lá. E aí todo dia tem oferta, porque tem muito doador. Ao contrário do que é dito, que falta doador bom. No Brasil, sim, falta doador bom para coração e para pulmão. Tá. Mas número de doadores, tanto é que faz 6 mil de rim. Então, que se divida por 2, que são 2 rins, são 3 mil doadores que são utilizados. Sim. Não é tão pouco. Esse é um raciocínio interessante. Na verdade, o que falta é o bom doador, mas em números absolutos, até que você falou, poxa vida, né? Faz 6 mil transplantes de rim, tem que ter doador. Claro. Não, e aí aí tem toda a questão de cuidado e tal, mas o que acontece? Se você recebe todo dia, ou toda noite, que por incrível que pareça, boa parte das ofertas são de madrugada. É de madrugada. Então o cara te liga às 11 da noite, olha, tem um doador, tal. Aí você discute o caso não é bom, você não usa. Mas à 1 da manhã te ligam para ofertar outro doador. Às 3, às 4 te ligam para ofertar outro doador. E isso não é uma noite, isso é 1, 2... 365 noites. São muitas noites. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando chega um doador bom, você já está cansado. Porque você não dormiu bem, porque você atendeu várias vezes o telefone, porque você já está fala, puxa, é tanta ligação que eu não consigo usar, que você já está achando que aquele aí também não vai ser bom. Tá. Então, o núcleo de transplantes ajudou muito nisso. Quem recebe essas ligações hoje no INCOR são enfermeiras. Uhum. E é uma enfermeira plantonista. Então, ela é uma plantonista que está lá para isso. Ela dá plantão de 12 horas. Uma dá plantão de 12 horas de dia, a outra à noite, é o que eu dizia. É um esquema de plantões. Então, aquela enfermeira não está toda a noite. Ela está naquela noite de plantão e está lá para isso. Então, ela já faz uma triagem. Ela sabe os dados que interessam. Ela faz uma triagem. Ela poupa a equipe cirúrgica para estar todo mundo descansado quando o órgão for bom. Exato. Tá. Mesmo, sei lá, tudo bem que não consiga triar 100%, mas se você, de novo, volta lá, se você pegou 100 ligações e usou só 3 ou 4, se ao invés de receber 100 ligações, você receber 20, já melhorou muitíssimo. Muito, né? Muito. Então, você já começa a conseguir respirar, você já começa a conseguir fazer. Então, o núcleo também, nesse sentido, ajudou bastante. Outra coisa é, muitas vezes te ligam, a central te liga, ou o local te liga e fala assim, olha, para pulmão é muito importante a gasometria arterial. É fundamental. É um dos principais indicadores de aceitação de recusa, é se a gasometria arterial que mostra se o pulmão do doador está funcionando bem ou não, se ele está trocando bem o oxigênio ou não. Tá. Então, faz a gasometria arterial. A gasometria arterial está alterada, mas é de 6 horas atrás, 8 horas atrás, ou está boa, mas idem, é de 6, 8 horas atrás. Será que passado esse período tá bom? A enfermeira fala, poxa, de que horas que é a gasometria? De tal hora. Por favor, faz outra. Faz outra para mim e tal. Então, ela já faz o meio de campo. Então, quando ela liga para você, ela já tem uma radiografia de tórax para você ver, que muitas vezes não estava feita e ela pediu. Já tem uma gasometria idem, já tem exames mais atualizados, já tem informações melhores, mais fidedignas. E aí, com isso, você otimiza muito o trabalho, né? Porque a equipe cirúrgica é uma equipe enxuta, né? Não é uma equipe que tem 100 membros. Tem 4 membros, 5 membros. E quando tem um transplante, você divide essa equipe. Uma parte vai fazer a captação de órgão e uma parte vai fazer o receptor. Então, com isso, você usa quase a equipe inteira. Então, se a equipe inteira já está desgastada, é muito mais complicado. Então, o núcleo ajudou muito, muito.
E isso os números mostram bastante. E tem outros fatores, mas esses talvez sejam os mais que saltam mais aos olhos, né? Tá. Paulo, eu te pergunto, qual é a principal indicação do transplante de pulmão no Brasil e no mundo? Olha, se você for pegar no registro da International Society of Heart and Transplantation, essa sociedade é uma sociedade internacional, sou sócio, até já fui embaixador no Brasil. Puxa, que bacana, que orgulho, hein, Paulo? Dessa sociedade. E eles fazem um congresso anual e tem o registro, né, numa revista que chama Journal of Heart and Lung Transplantation, que é o registro internacional. Esse registro é voluntário, mas registra em torno de 6 mil transplantes de pulmão ano. Para quem o Brasil faz 6 mil, quer dizer, 60 vezes mais, né? Uhum. É isso? Isso. 60 vezes mais. Pega todo o registro de América do Norte, de vários países europeus, da Austrália e também nosso do Brasil. Tá. E nesse registro, se você for olhar historicamente, o DPOC, o enfisema pulmonar, é a grande indicação. Tá. Então, no Brasil também mas o que tem crescido mais, até porque tem mudado um pouco o perfil, tem algumas coisas interessantes, né, Volpi? A gente vê, por exemplo, antes, se for pegar a nossa geração e a geração anterior à nossa, existia um estímulo muito grande a fumar, né? O cigarro. Hoje, isso foi diminuindo esse estímulo e hoje, por motivos vários, o cigarro é muito mais restrito e com isso, felizmente, tem menos pessoas fumantes do que tinham proporcionalmente há vários anos atrás. Sim. Então, o DPOC tem muita... Não é só essa causa, às vezes tem causas congênitas, mas a principal causa é o cigarro. Tá. Seja fumante ativo ou fumante passivo. Se você não fuma, você diminui muitíssimo o risco de você ter enfisema. Então, o enfisema ainda é uma causa importante, mas hoje o que tem crescido bastante é a fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar ela ocorre em pacientes mais idosos, né? Você praticamente não tem jovem com fibrose pulmonar. Tem fibrose cística, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Tá. Mas a fibrose pulmonar é doentes acima de 60, 70 anos. Então, hoje, a fibrose pulmonar, mesmo em doentes acima de 50, tem uma porcentagem razoável que tem. E de que etiologia? Idiopática? O quê? Idiopática, boa parte. Uma outra parte... Essa idiopática, tudo que a gente não sabe é idiopática, né? É aquela assim, aquela miscelânea, né? Tudo converge para não sabe é idiopática. E é um jeito bonito de falar que a gente não sabe. Que a gente não sabe alguma coisa. Mas na prática tem a microaspiração, é uma causa importante. Se você pesquisar em fibrose, muita gente, por exemplo, come e vai dormir, ou deita. Uhum. Isso aumenta a chance de aspiração, de pequenas aspirações. A pessoa não acorda, mas ela vai aspirando saliva, aspira, às vezes, até o que ela tomou, líquido que ela ingeriu. E isso, às vezes, vai para o pulmão e vai lesando ao longo, não uma vez, mas isso todo dia, durante vários anos, vai lesando. Então, o refluxo esôfago gástrico é uma das causas importantes, muitas vezes não diagnosticado, é uma causa importante de fibrose pulmonar. Olha que interessante, um dado. E, Paulo, aí, andando um pouquinho, os critérios de aceitação... Desculpa, só para completar, que eu falei... Tá. Então, enfisema, fibrose pulmonar, fibrose cística, que acontece, isso sim, uma doença congênita, acontece muito em jovem. A fibrose cística, mais um parênteses, ela melhorou muito o tratamento. No passado, a fibrose cística morria, quem tinha fibrose cística, boa parte das pessoas morria na infância. Nossa. Hoje, a fibrose cística você consegue tratar, consegue chegar na fase adulta, e aí, na fase de adolescente para cima, é que o pulmão começa a ser uma restrição à qualidade e à quantidade de vida. Por isso que vem a indicação de transplante. Antes, as crianças morriam de outras causas pancreáticas, de outras coisas. Hoje, com o medicamento, melhorou muito. Você consegue segurar mais. São as três principais causas. Tem hipertensão pulmonar, mas hoje, com remédio, ela acaba sendo uma causa menor. E depois, se tiver tempo, a gente fala, algumas vezes até vira uma indicação de cardiopulmonar. Tá. Andando um pouquinho nesse caminho, o critério de seleção também é tipo sanguíneo, o primeiro? Então, como é que faz tipo sanguíneo. E depois também faz o crossmatch? Não. Para pulmão, mais importante do que para alguns outros órgãos, o tamanho é muito importante. Tá. Então, o primeiro critério é tipo sanguíneo. Tá. O segundo critério, quando está em prioridade, vira compatibilidade sanguínea. Mas o primeiro critério é igualdade sanguínea. E o segundo é tamanho de caixa torácica.
Você pegar alguém de 1,90 e colocar um pulmão em alguém de 1,50 ou vice-versa, vai dar errado. Tá. Vai dar errado. O de 1,90 não vai caber no de 1,50 e o de 1,50 não vai ocupar o tórax do de 1,90. Então, você tem que ter uma compatibilidade de 10, 20% de diferença de superfície corpórea. Em geral, a gente usa mais do que o peso ou altura, a própria superfície. A superfície corpórea. Quando estamos falando de transplante de pulmão, só para quem está nos ouvindo, estamos falando de transplantar os 2 pulmões para a mesma pessoa, um pulmão para a mesma pessoa, um pedaço do pulmão. Como é que funciona isso? Pode fazer as 3 coisas, Bob. É por isso que eu já é por isso que eu estou te perguntando. Vamos assim, lá. Habitualmente, o que é feito? A rotina, o arroz com feijão do transplante pulmonar. O arroz com feijão, na verdade, era um transplante unilateral, mas se você for olhar os grandes centros, e nós, inclusive, fazemos muito mais transplante bilateral. A gente faz 80%, 85% dos transplantes que nós fazemos são bilaterais. Eu falo que o transplante bilateral de pulmão, na verdade, são 4 cirurgias em um paciente. A primeira cirurgia, você retira um pulmão. Então, é uma pneumectomia, que já é uma cirurgia grande. Tá. Aí, a segunda é você coloca um pulmão. Aí você fala, agora acabou. Não, não acabou. Você vai começar tudo de novo do outro lado. Tá. Aí você faz outra pneumectomia e outro transplante. Então, o transplante bilateral é 2 vezes um transplante simples. Né? Okay. Então, você tira um e põe, tira outro e põe. O transplante bilateral, ele tem a vantagem que, como você troca os 2 pulmões, e praticamente sempre os 2 pulmões são doentes, que o paciente a médio e longo prazo vive mais. Então, por isso que a gente utiliza mais. Então, em pacientes jovens, especialmente, é quase obrigatório você fazer transplante bilateral, porque você quer dar uma expectativa de vida muito longa. Em pacientes acima de 60 anos, especialmente acima de 65 anos, que não é todo lugar que transplanta, se o doente tiver fibrose pulmonar, aí pelo porte da operação ser menor, você está autorizado, e muitos centros no mundo inteiro fazem um transplante de um lado só. Ou, em algumas peculiaridades, você acaba fazendo transplante de um lado só. Então, aí você faz o que chama transplante unilateral. E aí você pega o pulmão que está mais doente. Se o lado direito é o mais doente, você troca o direito. Se o esquerdo é o mais doente, você troca o esquerdo. O transplante que você transplanta pedaço, entre aspas, é o transplante lobar. Tá. O pulmão direito, ele tem 3 lobos. Ele é subdividido em 3. Ele tem 3 lobos. O pulmão esquerdo é subdividido em 2. Ele tem 2 lobos. Então, algumas vezes, em fibrose cística, se for uma criança, o que acontece? Como a criança nasceu já doente, ela muitas vezes vira uma criança pequena, ou uma adolescente pequena. E às vezes com 12, 13, 14 anos é pequeno e está muito grave. Então, algumas vezes, você retira o lobo do lado direito, por exemplo, da mãe, o lobo do lado esquerdo do pai, e você retira os 2 pulmões, porque fibrose cística tem infecção, então você é obrigado a retirar os 2 pulmões. Senão fica o ruim jogando pro bom, né? Exatamente. E aí você faz um lobo do pai e um lobo da mãe. Então, na verdade, também é uma cirurgia bem complexa, porque você acaba operando 3 pessoas. Né? Você acaba tirando... Claro que você pode fazer isso de doador de cadáver também, mas é menos comum. Tá. Porque a questão de compatibilidade, crossmatch, essas coisas. Em geral, quando é criança, você faz assim. Ou, algumas vezes, a gente já fez várias vezes, por exemplo, às vezes tem uma deformidade de um lado. Uhum. Então, você tem um adulto que o lado direito, por exemplo, é normal e o lado esquerdo é bem pequenininho. Você pega do doador cadáver, você pega os 2 pulmões, do lado direito você põe o pulmão inteiro e do lado esquerdo você diminui o pulmão, você põe um lobo só, por exemplo, ou reduz o pulmão. Entendi. Essa semana mesmo, na terça-feira, nós fomos captar um pulmão em Marília. E nós pegamos esse pulmão, era um pulmão que era um pouco maior. Na verdade, era um pulmão ótimo, mas a nossa receptora era uma mulher de 60 e poucos anos, não tão grande, e o pulmão ficou um pouco maior do que deveria para ela, os 2 ficaram. Nós fizemos o que a gente faz, uma cirurgia redutora. Nós reduzimos um pouco o pulmão do lado direito, reduzimos um pouco do lado esquerdo. Ela está ótima, eu a vi hoje, inclusive, está super... Puxa, que bacana. E a incisão, nesses casos, aborda por esternotomia, abre pelo meio, faz 2 toracotomias. Como é que funciona em termos de abordagem cirúrgica para colocar e retirar, para fazer a pneumectomia e depois o implante do pulmão? Qual é a via? A esternotomia, o corte pelo meio, não é uma boa incisão. A gente fez algumas vezes para cardiopulmonar.
Tá. Para cardiopulmonar, sim, é uma boa incisão. Mas para pulmonar, não é. Então, ou você faz 2 incisões, se for um lado só, claro que você faz de um lado só. Mas se for dos 2 lados, ou você faz 2 incisões ou faz uma incisão única, que a gente chama de clamshell, é um termo em inglês. Que você faz, e já abre, você faria, em vez de abrir assim, você abriria... Exatamente, transversal. Tá. Você abre transversal. E dá um bom acesso, né, Paulo? Dá um ótimo acesso. Tá. Eu brinco que essa incisão você opera qualquer coisa que seja no tórax. E é verdade, Volpe. A gente faz, você sabe, cardíaca e torácica. Você opera qualquer coisa. Se quiser operar aneurisma de aorta, você opera. Se quiser operar válvula, você opera. Se quiser operar coronária, você opera. Porque o que você quiser operar, que está dentro do tórax... É possível. É possível por essa incisão. Um tumor grande, às vezes a gente usa isso para grandes tumores, por exemplo. Tá. Bom, feito o transplante, como é que vai poder fazer agora o controle da rejeição? Nós sabemos que no caso do coração, faz a biópsia, vai lá, pega um pedacinho do coração por dentro. E o pulmão, como é que você monitora a rejeição? É parecido, é bem parecido. A diferença é a via de acesso, né? O pulmão você faz uma broncoscopia, tá, e vai lá e retira um pedacinho. Faz uma biópsia transbrônquica, que a gente chama. Transbrônquica. Que a gente usa para várias coisas, né? Para diagnóstico, às vezes para diagnóstico até de tumores. E usa também para transplante. Então, de tempos em tempos... Claro, tem outros exames. Você faz uma radiografia. Como tudo em medicina, na verdade, você tem várias provas, né? Uhum. Você tem uma prova clínica, se o doente está bem clinicamente ou não. Você tem uma radiografia de tórax para ver se ela está adequada. Se a gasometria arterial, que eu já comentei, está boa ou não está boa. Se for necessário, uma tomografia computadorizada de tórax, que dá mais detalhes do pulmão, também ajuda muito no diagnóstico. Mas o diagnóstico, assim, 100%, vamos dizer, o gold standard, né, é a biópsia transbrônquica. Então, você faz uma broncoscopia, vai lá, retira um pedacinho do brônquio e faz essa biópsia. E num transplante de pulmão, habitualmente, quantas biópsias transbrônquicas? Que deve ter aquele período, né, inicial, que é o período, vamos dizer, mais difícil, da imunossupressão e tal, e depois aquela fase mais crônica. De quanto em quanto tempo repete-se a biópsia transbrônquica num transplantado pulmonar? Se o doente está muito bem, se não tem nada, o que a gente chama de broncoscopia de vigilância, ou biópsia de vigilância, quer dizer, o doente não tem sintomas, a gente faz, em geral, com 3 semanas, 2 a 3 semanas a primeira, depois em torno de 2 meses uma outra, depois 5, 6 meses, e depois a cada 6 meses você vai fazendo uma biópsia. Ou às vezes até, se estiver muito bem, muito crônico, você pode até espaçar mais, pode eventualmente fazer uma vez por ano, né? Se o doente tem algum sintoma, se tem alguma mudança daquelas que eu já comentei, você faz e pronto. Tá. Né? E eu te pergunto, quando a gente fala de expectativa de vida com transplante de pulmão, indo tudo bem, quanto tempo vive com o pulmão transplantado uma pessoa que recebe um pulmão? Ou os 2 pulmões, seja como for. Vamos começar pelo outro lado. O outro lado é assim, por que você indica transplante de pulmão? Por que você indica tratamento em medicina, né? Em especial uma cirurgia. E em especial uma cirurgia de grande porte. Você tem que indicar quando essa cirurgia tem um risco muito menor do que a não realização dela. Quer dizer, sim, você opera quando a cirurgia tem um risco muito menor do que a doença. Claro. Então, quando você indica o transplante de pulmão e você não consegue, por algum motivo, fazer esse transplante, a sobrevida é em torno de 1 ano e meio, 2 anos, da grande maioria das pessoas. Muito raramente alguém sobrevive mais do que isso na fila de transplante. Você já indicou, ele vai viver 2 anos se não transplantar e 100% estarão mortos. 100% é um pouco forte, mas... Mais de 95%. Certamente uma enorme parte, a grande parte vai ter falecido. Então, aí quando você faz o transplante de pulmão indo bem, você tem uma expectativa de sobrevida no primeiro ano de 85% a 90% de estar vivo ao final de 1 ano. 1 ano. Ao final de 5 anos, em torno de 70%. Ok. Ao final de 10 anos, em torno de 55%, 60%. Está quase no cardíaco. O cardíaco é 70%, é um pouquinho menor. E 60% o pulmão. Então está meio ali, né? É bem perto. Tá. É um pouquinho menor, mas é bem perto, bem próximo. Tá. Poxa, então... Não, é super acrescentou muito. E a qualidade de vida é outra coisa. Né? Acrescentou muito. Veja, a gente tem transplantado que faz maratona. Né? Assim, rapaz, que sensacional isso.
Tem uma moça, essa é uma história que mistura coração com bom. Tem uma moça que eu transplantei de coração, que montou uma ONG, que é o Sou Doador, para estimular a doação de órgãos. Era uma economista. Ela não fazia, desde que nasceu, coitada, tinha diagnóstico de doença, então ela nunca fez, ela não podia dançar, ela conta a história. A gente se emociona ao ouvir a história de comover, né? E hoje ela faz maratona. E ela ganhou várias medalhas fazendo maratona. Que coisa maravilhosa. Ela escreveu até um livro agora recente sobre isso. Puxa, que legal, que legal. Então é uma mudança de qualidade, quantidade e qualidade de vida enorme. Tá. E como é que está essa situação do xenotransplante para o pulmão? O pulmão está longe. Tá. Xenotransplante, como eu te falei, eu gosto de transplante, negócio como área de estudo, né? É sensacional, né? É um negócio muito bacana. E é uma área que dá para desenvolver muita coisa, tem muita coisa. Sim, tem muita coisa por acontecer ainda no transplante, né? Tem. O xenotransplante é assim, se você... Tem várias coisas do xenotransplante, né? Primeiro vamos falar o que é o xenotransplante. O xenotransplante é você fazer de outra espécie, no caso é o porco, né? Tá. Que, aliás, até soa estranho, né? Você fala, transplantar, pegar um coração de um porco, um rim de um porco e colocar numa pessoa, parece uma coisa estranhíssima. Tanto é que no passado, lá atrás, na década de 60, se pensou em chimpanzé, em babuíno. Sim, os primeiros foram... O babyface. Isso, exatamente. A ideia era que com a semelhança... Que era mais parecido, que a primata, né? Sim. E aí, por vários motivos, se abandonou essa ideia e se viu que o porco, apesar de ser, olhando para ele, tão diferente da gente, do ponto de vista genético, 90% a 95% da genética é igual, é incrível, né? É igual. Mas, obviamente, tem várias diferenças. Se você pegar um coração, um rim, que é o que já foi feito, tá. O pulmão não, de um porco, e colocar numa pessoa sem nenhum, de um porco comum, a pessoa morre quase imediatamente, é uma rejeição hiperaguda, porque tem genes do porco que são muito diferentes dos nossos. Por que isso não acontece nos transplantes, nos poucos transplantes que foram feitos nos Estados Unidos, né? Porque você tem, e já faz 30 anos que o pessoal está trabalhando nisso, tem várias coisas de terapia gênica. Eu lembro de eu participei de um congresso em Curitiba, da ABTO, há mais de 20 anos, que veio um palestrante americano e falou, nós estamos prontos para começar o xenotransplante. Nós vamos fazer esse ano o xenotransplante. Você vê que passou 20 anos. Mas por que passou 20, 25 anos? Porque nesse meio tempo surgiram outros temores. A doença da vaca louca, o próprio Covid. São doenças que vieram, são vírus que vieram de outras espécies, que nas outras espécies não faz nada. Não faz nada e nós, você viu que tragédia que foi o Covid. Uhum. Né? Então, dentro disso, esse é um receio enorme. Você pega alguma coisa que, de repente, sei lá, um mosquito vai lá, pica a pessoa que recebeu aquele órgão e faz uma epidemia. Então, você tem que tornar isso o mais seguro possível, não só para aquele paciente, mas para a humanidade como um todo. Então, você pode dizimar todo mundo, né? Claro, tentando salvar uma pessoa. Tá. Então, isso é um grande cuidado. Interessante esse raciocínio, porque ele não para pensar nisso, né? Que então, são doenças próprias daquela espécie que para eles não causa doença, mas para a gente pode ser mortal. Exatamente. E tem muita coisa, né, que a gente não conhece, né, Volpi? Então, isso tem que estudar, e foi bom. Muito. Então, é criado em laboratório, é criado em laboratório free, livre de germes. Então, tem mil cuidados. E, além disso, que foi grande mudança que teve uma terapia gênica que chama CRISP. CRISP é o seguinte, você consegue mudar o gene de uma pessoa, ou de um porco, ou de quem quer que seja. Essa terapia gênica, em tese, ela pode ter, e acho que um dia terá, não vai ser para nós, mas um dia terá. Um dia terá uma aplicação infinita. Que é assim, vamos pegar as aplicações infinitas boas, né? Tá. As aplicações infinitas tem várias doenças gênicas. Então, se você pega um feto, que você vê que tem um gene mal formado, que vai dar, por exemplo, fibrose cística, vai dar, por exemplo, mongolismo, vai dar tantas outras doenças graves, né? Você pode, com essa terapia, em tese, nós não estamos fazendo isso ainda, em tese você pode modificar esse gene e pronto, acabou, você cura a doença. Você não precisa tomar remédio. Você faz uma terapia gênica e você cura a doença. O que hoje já é feito? Ele pega o porco,
suprime com essa terapia corta, como se você cortasse na genética, no genoma do porco, você corta esse gene, tira fora e joga fora. Então, esses porcos transgênicos, esses porcos não têm esses genes que causariam a rejeição aguda da gente. Hiperaguda. Então, por isso que foi possível. Eles fizeram isso durante muitos anos. Aí, quando eles viram que estava bom, eles puseram esses corações de porcos em macacos, em primatas. Viveram mais de 1 ano com esses corações. E olha com esses isso. rins. E aí, na hora que isso deu certo, bastante tempo, é que começou a colocar em gente. Porque você tem que fazer todo o matão. Claro, né? A ideia é que você, quando use em pessoas, você use com a maior segurança possível. Né? Então, isso demorou 30 anos. 30 anos, pelo menos 30 anos. Então, dentro disso, o que foi feito agora foi transplante de rim, e teve até um paciente que faleceu recentemente, até por um outro problema não diretamente ligado, era um paciente... E também outro lado, né? Até coincidentemente, assisti uma palestra sobre isso ontem. Um outro lado é, do ponto de vista ético, se o doente tem condição de receber um rim de uma pessoa, por que você vai pôr ele de um porco neste momento da evolução? Você só vai pôr se o doente tem alguma contraindicação, tem um crossmatch muito positivo, você não vai arrumar um doador compatível. Seria para um grupo bem selecionado, não seria para todo mundo. E muito grave. Por isso, o doente tem mais risco de falecer também de outras coisas. De qualquer forma, acho que isso está uma porta aberta, isso está se desenvolvendo bastante, e é um sonho, né? Porque você pegaria... Um sonho para todo mundo. Veja, você faz um diagnóstico. Imagina, a gente recebe um diagnóstico, a gente como paciente. Você recebe um diagnóstico que você vai precisar de um transplante. De coração, de pulmão, de rim, de fígado, do que for. Aí você fala, pô, doutor... Tudo bem, eu aceito fazer o transplante, mas quando que eu vou fazer? Fala, não sei. É muito angustiante. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 1 ano, pode ser que nem apareça o doador compatível. Então, você muitas vezes, sei lá, você transfere, você mora num lugar pequenininho, no norte do país, e lá não tem esse transplante que você precisa fazer, o de pulmão, por exemplo, não tem. Aí você tem que mudar para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. A sua família, alguém tem que mudar junto com você. Então, é uma logística muito complexa. Se você tem um órgão na prateleira, entre aspas, quer dizer, você tem, fala, bom, deixa eu ver aqui o seu tamanho, você tem 70 quilos, então eu vou pegar um porco de 70 quilos, que tem um pulmão ótimo para você, e eu vou programar isso de fazer amanhã. Isso é uma maravilha. Meu Deus do céu. Maravilha. Para a equipe, ao invés de você ficar recebendo ligações, 100 ligações para usar 3, você fala, olha, não, eu quero fazer isso amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu ponho na minha agenda... Totalmente previsível, né? Nossa, tudo, né? O centro cirúrgico, a UTI, todo mundo, a família, os amigos. Quer dizer, você consegue... É outra logística, né? É uma mudança, sim. Veja, eu acho que a gente não vai ser hoje, nem amanhã, nem este ano, mas acho que a gente nunca... Acho, não, tenho certeza. Que a gente nunca esteve tão perto como está hoje. Tá. Se isso vai ser uma realidade, para quando vai ser uma realidade mesmo, eu não sei. Eu acredito que ainda vai esta década, ainda até que as coisas se formalizem. Eu acredito que para o final dessa década, começo da década que vem, a gente vai ter, até lá, a gente vai ter várias mudanças. Acho que isso começa a ser uma realidade maior. Para o pulmão, é um pouco mais complexo, assim como para o fígado são um pouco mais complexos. Do ponto de vista genético, esse tipo de modificação é mais simples para os rins e para o coração, e menos simples para o fígado e para os pulmões. É por isso que você, no começo, falou que a questão do xenotransplante para o pulmão é um pouco diferente. É diferente. É diferente. Para os outros órgãos ainda demora, mas para o pulmão deve demorar mais. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta fora do contexto, mas ao mesmo tempo dentro. Você tem uma baita experiência com cirurgia de tórax, você frequenta, eu frequento congressos fora do país. Eu não consigo entender por que o cirurgião torácico brasileiro não opera esôfago. Você consegue me responder isso? Essa é uma coisa que eu sempre... Porque assim, você vai em qualquer lugar, o cirurgião de tórax opera esôfago. Nos Estados Unidos ele opera, no Canadá ele opera, em todos os lugares ele opera. O cirurgião torácico brasileiro não opera esôfago. Por quê? Por que o esôfago ele foi banido do tórax? E a gente vê essa diferença na formação. Não é que não opera, claro, um cirurgião com a tua formação opera tranquilo, mas assim, não faz parte
não faz parte da formação, da grade de formação do cirurgião torácico brasileiro, mas faz do americano, do canadense. Por que isso, Paulo? Então, já que é assim, eu vou te fazer outro comentário. Uma vez, eu durante 20 anos, fui em todos os congressos da STS, que é a maior sociedade... Sim, eu adoro esse congresso. Eu adoro também. Já no final de janeiro, e que é uma época boa. Né, boa. É no sul, é mais perto. Mais perto. Então, nesse congresso tinha muitas pesquisas, né? E uma delas era o que você exerce. Então, para a plateia inteira que estava lá, a grande maioria de cirurgiões americanos, mas tinha vários de nós lá, vários europeus, mas certamente 70%, pelo menos 80% americanos ou da América do Norte, entre americanos e canadenses. A grande maioria não fazia só cirurgia cardíaca, por exemplo, ou fazia só cirurgia torácica, por exemplo. A grande maioria era cardiotorácica. Cardiotorácica. Então, o primeiro ponto de diferença é que a formação de boa parte e a prática de boa parte é cardiotorácico. Depois tinha só os cardíacos, depois tinha só os torácicos, depois só os vasculares. E aí, dentro disso, tinha os que faziam dos torácicos, os que faziam esôfago não, e como você disse, é norma, nos Estados Unidos e em muitos países, que o cirurgião de tórax, quem faz tórax geral, faz também esôfago. Aqui eu vou te falar uma história mais do HC, que eu conheço melhor, da USP. Tá. O esôfago, tradicionalmente, veja, o tórax veio mais tarde, né? A cirurgia, na humanidade, o tórax veio mais tarde. Sim. Vale a pena até a gente citar aqui o Rhein, né, que era um alemão, Ludwig Rhein, que no final do século XIX, já quase século XX, falou que se um dia alguém se atrevesse a operar um coração, esse deveria ser execrado, porque era um absurdo que se alguém se metesse a isso. No tórax não fizeram essa frase, mas o fato é, enquanto a gente não tinha, isso veio principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto a gente não tinha ventiladores, intubação e ventiladores bons, o tórax era meio intransponível. Então era muito difícil você fazer uma cirurgia de tórax enquanto na barriga não tinha essa limitação. Nas pernas, os braços, não tinha essa limitação. Então a cirurgia de tórax ela veio muito depois do que a cirurgia gastro, do que a cirurgia digestiva. Talvez por isso o esôfago já era mexido pelos cirurgiões de gastro. Tá. No HC, especificamente, os primeiros chefes da cirurgia geral, que na época só tinha essa, né? Era um titular só para todas as áreas cirúrgicas, era o Edmundo Vasconcelos, o Benedito Montenegro e o Alípio Correia Neto, que veio já mais tarde. Eram os três, só tinha 3 chefes. O Alípio Correia Neto foi o grande criador da escola cirúrgica do HC, da USP e, no final das contas, da América Latina. Porque ele subdividiu as especialidades. Então ele falou, Zerbini vai fazer tórax, Anísio vai fazer cabeça e pescoço, Pueste vai fazer vascular, e assim por diante. Com isso, cresceu, aí vieram as especialidades, então viu urologia, Mas o tórax, veja, o tórax veio um subproduto da cirurgia geral. Então o pessoal já fazia, de alguma forma, esôfago, e não fazia tórax, ou fazia muito pouco tórax. Então já tinha dono, entre aspas. Tá. Segundo, a cirurgia de esôfago, eu não faço cirurgia de esôfago. Eu entrei como formação. Entrei, de vez em quando, raramente a gente entra junto com algum cirurgião geral para fazer algum procedimento combinado com a cirurgia de esôfago. Tá. Mas, muitas vezes, você tem que usar o estômago. Você usa o estômago, você retira o esôfago e coloca o estômago. Sobe o estômago. Ou o cólon. O cólon. Então, isso é muito mais afeito, é muito mais do dia a dia do cirurgião de gastro, do cirurgião geral, do que do cirurgião de tórax. Acho que são alguns motivos. Deve ter outros, mas esses devem ser alguns dos motivos que, pelo menos no nosso meio, não foi assim. Agora, por que na América foi de outro jeito? Não sei te dizer. Por isso que eu te contei a história do HC, que é uma história que eu conheço melhor. Eu te perguntei isso, que nem está no tema transplante, mas assim, como se faz cirurgia torácica, e é o professor titular da maior escola médica do país, então, obviamente, eu tinha que te endereçar essa pergunta. Estamos caminhando para o final, que é uma pena, porque o papo está maravilhoso, e aqui eu quero, e toda vez que vem um amigo aqui, eu faço essa pergunta. Então, essa aqui não tem como escapar, Paulo. Quem foram os teus grandes inspiradores nessa trajetória de sucesso dentro da cirurgia cardiotorácica? Sempre tem aquelas, você fala assim, olha, esses daqui foram os meus modelos, esses foram os caras
que eu procurei seguir. Quem foi dentro da cardio e que foi dentro do tórax, quem foram os teus inspiradores? Pode ser nacional, internacional, seja lá quem for. Vamos lá. Eu posso Abra o seu coração. E o seu tórax também. Eu posso contar uma historinha um pouquinho mais longa? Pode contar o que você quiser. É assim, quando eu era um bom aluno no ginásio, no ex-ginásio, né? Primeiro grau hoje, e depois no colegial. Mas eu não sabia exatamente o que eu iria fazer, né, de área, o que eu iria fazer de faculdade. E aí eu convivi com um colega que acabou nem fazendo medicina, mas que lia muito e gostava muito de transplante de coração. Olha isso. Saía muita reportagem do Zerbini, na época, na revista Manchete. Manchete. Que já não existe mais. Não existe, mas minha mãe guardou a do transplante do João Boiadeiro. Eu tenho essa revista, acredite. Então, mas saía mesmo já, isso já... Porque o João Boiadeiro foi em 68, né? Uhum. Isso, eu era aluno e na década de... não era tão longe, mas era década de 70 e... Eu entrei na faculdade em 77. Tá. Então isso era 74, 75, por aí. Bom, e ele lia muito transplante de coração e lia muito Zerbini, na verdade. O Zerbini aparecia bastante nessa mídia e aparecia bastante nessa coisa. Então, o primeiro inspirador, na verdade, para eu fazer cirurgia, para eu fazer medicina, foi a cirurgia cardíaca, foi o transplante de coração e foi o Zerbini, que eu não conhecia. Vim a conhecer pessoalmente muitos anos depois. Tá. Com essa ideia, quando eu entrei na USP, o Zerbini era o titular da cirurgia cardiotorácica, né? Porque eu não tinha 2 cadeiras, era uma cadeira só. Tá. E eu também continuei não conhecendo de início, mas eu conheci, fui apresentado, eu vou encurtar a história, fui de amigo, fui apresentado por uma pessoa que trabalhava com o professor Noedir Stolfi. Tá. E o Noedir Stolfi tinha um grupo de alunos, que ele trabalhava com alunos. No INCOR, o INCOR era recém-feito. Eu entrei na faculdade em 77 e o INCOR foi inaugurado em 77. Mas não funcionava. Aquelas inaugurações de hospital público, né? Você inaugura primeiro, põe a placa e depois você vai funcionar. Né? Então, em 78, em 77 era calouro, em 78 era segundanista. E comecei a trabalhar num grupo que era liderado pelo Noedir, que operava, na época, cães no INCOR, na experimental. Então, o INCOR não internava doentes ainda, mas já fazia ambulatório, fazia laboratório e fazia cirurgia experimental. E a cirurgia experimental do INCOR, posso te dizer com tranquilidade, a experimental do INCOR naquela ocasião, isso era em 78, o centro cirúrgico, desse centro cirúrgico tinha hemodinâmica, tinha os melhores polígrafos, os melhores, Vale Lab, o bisturi elétrico, é melhor do que muitos centros cirúrgicos hoje. Olha isso. Então, assim, você tinha tudo, era assim, perfeito. E eu aprendi a operar ali, e comecei a fazer ciência ali, comecei a fazer pesquisa ali, e comecei a aprender técnica cirúrgica ali. E aí eu comecei a aprender, claro, mas lá tinha uma escolinha, então o sexto anista ensinava o quinto, que ensinava o quarto, que ensinava o terceiro, que ensinava o segundo. Escadinha, né? Então, na medida que eu fui virando terceiro, quarto anista, eu fui ensinando os que vieram atrás de mim. Então, o Noedir foi a minha primeira grande inspiração, não só para fazer cirurgia cardíaca e torácica, ele fazia as duas coisas, como para seguir carreira acadêmica. Foi um grande inspirador do ponto de vista de carreira acadêmica. Tá. O segundo grande inspirador eu conheci alguns anos depois, o Zerbini. Veja, o Zerbini veio como inspiração à distância. Eu conheci e admiro muito a história toda do Zerbini e convivi com ele depois, quando ele já era mais idoso. Mas eu nunca entrei numa cirurgia com ele. Então, como cirurgião, como mentor, vamos assim dizer, não foi diretamente, foi o Noedir. Tá. E depois, na residência, eu comecei a conviver muito, muito perto. Entrei em milhares de cirurgias com ele. E acho que ele, do ponto de vista de técnica cirúrgica, foi meu grande professor, meu grande mentor, que foi o professor Adib Jatene. O professor Adib Jatene... Falei para o Fábio aqui que ele era geneticamente modificado para cirurgias cardíacas. O professor Adib Jatene, assim, veja, como cirurgião espetacular, certamente no Brasil foi quem mais operou cirurgia cardíaca, foi um dos que mais operou no mundo e quem mais operou no Brasil. Ele chegava a operar 10, 12 doentes no mesmo dia, uma coisa extraordinária, uma capacidade de trabalho ímpar. Mas além disso, assim, a parte geral do professor Adib eu aprendi muito com ele. A visão de mundo, a visão administrativa, a sustentabilidade do sistema. Ele era um sujeito muito fora da curva, né? Muito, mas assim, muitos desvio padrão acima. Muito. Ele foi diretor da faculdade, fazendo tudo isso.
foi ministro da Saúde 2 vezes, foi secretário da Saúde. Quer dizer, realmente é uma coisa única, né? Sim. É uma coisa extraordinária. Vai nascer um a cada... Vixe. Uma inteligência ímpar, uma inteligência, nossa, uma coisa impressionante. E uma capacidade de trabalho impressionante. Sim. Então, acho que o professor Adib, e do ponto de vista de técnica cirúrgica, ele era muito meticuloso. Ele era muito sistemático, muito meticuloso. Então, essa sistematização, essa procura pela perfeição, esse perfeccionismo Sim. na técnica, eu certamente devo muito, muito ao professor Adib Jatene. Tá. E várias outras coisas como eu falei, até de visão de mundo, de visão administrativa, eu aprendi bastante com ele. Bem, querido Paulo, eu queria muito continuar aqui e ficaria horas aqui para a gente conversando, mas estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui, que abrilhantou muito esse nosso papo. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Saúde em Pauta. Eu que agradeço, Volpi. É um prazer estar aqui. Espero ter colaborado. Colaborou demais. Você que está em casa, que está nos vendo, nos ouvindo, seja pelo que mídia você estiver, pôde aproveitar o conhecimento desse grande amigo e nos grandes nomes da cirurgia cardiotorácica do nosso país. É isso aí. O Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós te esperamos.